muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Podei-vos assentar, dando glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Deus. Quero aqui externar minha gratidão a Deus, ao nosso pastor Hamilton, ao qual nos fez o convite, nos deu esse encargo aqui de trazer esta palavra esta noite. Aprove Deus nós estamos aqui esta noite para cultuarmos, bendizermos, glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. É um texto bastante conhecido que acabamos de ler. Capítulo 7 de Lucas. A Bíblia vai nos falar a partir do versículo 1 que Jesus, ele tinha curado o servo de centurião em Cafarnaum. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então ele vai sair da cidade de Cafarnaum, percorrer a cidade de Naim, mais de 30 quilômetros para chegar na cidade de Naim. A cidade de Cafarnaum ficava a sudoeste de Naim, a 200 metros do nível do mar. E o texto que lemos vai nos retratar de uma viúva. Quando se refere à viúva, nós entendemos que ela tinha perdido o seu esposo. E a Bíblia nos relata que ela tinha apenas este filho. E naquela época, quando se tratava dessas situações, a mulher ela não tinha emprego, ela não tinha renda. Então o seu filho tinha que ser o provedor daquela casa. Ele tinha que levar o alimento para o seu lar. E aquela mulher ela já havia perdido o seu bem precioso, que era o seu esposo, o seu marido, aquele com quem ela casou-se, deu à luz a um filho, construiu uma família, tinha todos os seus projetos, todos os seus planos. Talvez você está aqui esta noite numa situação que se encontra difícil, uma situação bastante complicada, porque eu não conheço o seu coração, os seus pensamentos, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece você.
Talvez você entrou aqui na porta dentro desta igreja triste. Talvez você entrou aqui com um pensamento de desistência. Mas quando eu leio esse texto aqui, eu entendo que quando Jesus, ele entra na porta da cidade, a Bíblia diz que quando Jesus sai de Cafarnaum e vai a Naim, havia uma multidão acompanhando Jesus. A Bíblia diz que Jesus tinha curado um servo do centurião. Jesus já tinha feito um milagre, então aquela multidão estava esperando algo mais de Jesus, porque quando Jesus faz um milagre, a multidão entende que acompanhando ele iria realizar algo mais importante. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chega naquela porta da cidade, porque nós entendemos que toda cidade tem um portão, um portal para adentrar. Então, a partir do momento que Jesus está chegando com aquela multidão, com os seus discípulos, porque a Bíblia diz que ele ia com um dos seus discípulos, a história não vai ser mais a mesma. A situação daquela viúva não vai ser mais a mesma. Porque quando Jesus ele chega, ele muda a trajetória, independente das circunstâncias, das adversidades que você está passando. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquela mulher, ela não tinha a quem recorrer naquela situação mais. Porque eu estudando o texto, eu percebo que naquela situação que aquela mulher se encontra, creio eu que ela não tem mais lágrimas a derramar. Porque ela já tinha sofrido um luto. E novamente ela está sofrendo por toda esta situação. Aleluia! Porque quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente questiona a Deus. Muitas vezes a gente fica sem entender o que está acontecendo, o porquê é com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. O porquê nós estamos passando esta situação. Mas quando Jesus ele entra naquela cidade, a Bíblia diz que ele ouve e ele vê outra multidão. Mas aquela multidão que está indo ali não é a mesma multidão que está acompanhando Jesus, pastor Hamilton. Porque a multidão que acompanhava Jesus dava gargalhadas, risadas. Porque tinha se deparado anteriormente, aleluia, com um milagre. Aleluia. E aquela outra multidão ia levando um defunto no esquife. A situação não era a mesma. Talvez a situação que você está passando, ela é bem complicada, é bem difícil. Mas quando Jesus ele entra na cidade, a situação muda. Não importa o que esteja acontecendo, porque Jesus ele não entra numa causa para perder. Jesus não chega na sua casa para não te dar vitória, meu irmão. A situação que você se encontra, louvado seja o nome do Senhor. Agora a mulher não tem mais recurso, aquela viúva. Ela não tem mais a quem recorrer.
A Bíblia diz que, como de costume, em uma cidade pequena, o pessoal estaria levando para fora da cidade, porque na cultura judaica não se enterrava dentro da cidade, era fora da cidade. Então a multidão iria se cruzar. Perceba-se que Jesus, Ele vai chegar para mudar a situação. Mas quando aquela mulher vai repetir o mesmo trajeto, ela vai ter pensado consigo: acabou, não tem mais solução, agora eu estou sozinha, a quem irei recorrer? Conjecturando eu percebo no texto aqui que quando Jesus Ele chega na cidade, a Bíblia diz que o seu filho único. É bastante interessante este texto, porque Deus também enviou o seu filho único para morrer por nós. Olha a situação agora. Jesus veio aqui na terra, curou, salvou, fez milagres, ressuscitou os mortos, esse jovem Lázaro. E a Bíblia diz que Deus enviou o seu único filho. E aquela mulher tinha apenas o seu único filho. Olha a situação que aquela mulher está passando, que ela está enfrentando, porque a sua família se acabou naquele momento. Porque a Bíblia diz que ela era viúva. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. É muito difícil quando você se encontra numa situação dessa. Quando você está numa situação como essa mulher estava. Mas eu percebo uma coisa neste texto. Eu aprendo bastante nesse texto. Que às vezes, quando a gente acha que acabou, que está tudo perdido, que não tem mais solução, que não tem mais a quem recorrer, porque às vezes a gente questiona tanto a Deus. Eu já orei tanto, já falei tanto com Deus, mas a situação continua a mesma. A situação ainda não foi resolvida. Às vezes a gente se encontra numa situação que a gente acha que não tem saída. A gente se encontra numa situação que a gente diz que acabou, já era, não tem mais como. Mas quando eu percebo que Jesus chega, Ele muda, independente da circunstância que apareça na nossa vida, seja ela qual for, seja a situação qual for, o problema que for, mas diante de Deus, Ele irá resolver esta situação que nós estamos passando.
Porque olhando Jesus para aquela multidão, ele percebe que há algo de errado. Conjecturando eu, queriam 2 homens de cada lado, levando aquele esquife ali para o enterro. E a mãe cabisbaixo, já não tinha mais o que chorar, porque ela já tinha perdido seu marido, já tinha passado por uma situação dessa. E o interessante e quando Jesus vê ela naquela situação, a Bíblia diz que ele se moveu-se de compaixão por ela. E ele vai mais adiante e fala para ela: não chores, não chores. Talvez você já tenha chorado muito. Talvez você já tenha até pensado em desistir diante da situação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está nessa noite dizendo para você: não chores mais. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ela não questionou a Jesus. Em nenhum momento a Bíblia diz que ela questionou Jesus. Porque nós somos muito falhos. Às vezes a gente está nessa situação, está enfrentando algo, mas aí a gente quer questionar a Deus o porquê ainda esta situação não foi resolvida, porque ainda estamos passando este percurso, porque ainda estamos enfrentando esta situação. Seria bem interessante se Jesus tivesse chegado na primeira vez que ela tivesse enfrentado esta situação. Mas nós precisamos entender que Ele chega no momento certo. Ele não se atrasa nem 1 minuto, nem 1 segundo, nem 1 dia depois, nem 2 dias depois. Porque Marta e Maria também foram encontrar Jesus falando: ó, meu irmão está doente. A Bíblia diz que já havia mais de 3 dias que ele estava morto. Mas quando Jesus chega na situação, aleluia, ele muda. E elas falaram: Jesus já fede. Por que Jesus não veio antes para curar Lázaro? Nós temos que aprender que Jesus ele vem no momento certo, que nós vamos aprendendo nas situações que nós estamos passando. E a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que chegando-se, versículo 14, tocou o esquife, e os que o levavam pararam,
e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Naquele momento, a Bíblia diz que o defunto assentou-se e começou a falar. As esperanças daquela mãe tinham acabado. A situação que ela estava enfrentando tinha acabado. Mas psicologicamente, o que aquela mulher estava passando ali naquela situação, ela já tinha pensado consigo: irei fazer algo que eu não quero mais voltar nesse trajeto aqui novamente, porque minha família acabou-se aqui. Mas a Bíblia diz que quando Jesus chega à porta da cidade, e ele vê aquela multidão que acompanhava de outro lado, ele percebe algo diferente. Aquela multidão que estava com aquela mulher, aquela mulher estava passando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus chega, muda a situação. Eu vim aqui nesta noite falar para você que quando Jesus ele entra naquela cidade, a vida daquela mulher não seria mais a mesma. Ela não teria que depender de outras pessoas, porque ela iria depender de outras pessoas, porque ela era viúva, tinha acabado de perder seu filho, e ela não tinha mais ninguém a quem recorrer. Mas o texto diz que Jesus, ao chegar e ao ver aquela multidão, a situação muda, o trajeto muda, porque quando nós encontramos com Jesus, nós somos transformados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia diz que a fama de Jesus espalhou. Mas eu quero dizer para você esta noite que Jesus ele não queria deixar, e ele não deixa, em dado momento, a gente pode até estar sofrendo. Porque quem perde alguém é doloroso. E aquela mulher já tinha passado por esse processo. Passar o mesmo processo. Não ter a quem recorrer. Porque a Bíblia diz que ela só tinha um único filho. Então ela estava sozinha. Mas Jesus muda a situação. Porque talvez nós estamos passando algo que a gente fica numa situação que não entendemos dado momento. Mas Jesus ele chega no momento certo.
Então a palavra que eu tenho para você, esta noite, Jesus, Ele nunca desistiu de você. Ele nunca desistiu da sua família. Em nenhum momento. A situação que se encontra pode ser difícil aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Quero convidar os irmãos a